Boa noite, galera. Boa noite a todos, todas e todes. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas vou pedir aí, quem estiver chegando, colocar essa setinha aí, jogar para o lado, convidar os amigos e amigas. Vou começar chamando aqui a Gabi, que vai apresentar aqui comigo, vai bater um papo aqui com o Fernando Matos, nosso convidado. Tá? A gente vai abrir aqui a live e ela. Espera aí, Gabi. Peraí que eu estou te mandando aqui. Mandei o convite para você aí, Gabi. Ah, você mandou para mim. Tá. Oi, E aí, dona Gabi? tudo bem? Deixa eu só Tudo pegar um fone bem? aqui. Pega lá o Tudo bem? seu fone. Pega lá o seu fone. Pedir pro pessoal Cheguei que está agora, meu chegando Deus. aí, ó, começar a jogar essa setinha pro lado aí, tá? Vamos jogar a setinha pro lado, vamos chamar os amigos, amigas, amigues, tá? Hoje, quem vai ajudar a gente aqui é a Gabi, tá? A Gabi vai ajudar a gente a trocar uma ideia com o Fernando Matos, tá? Fernando Matos é um dos maiores economistas que a gente tem no país. Bem-vindo aí, a Kelly, seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ativar um. O que que tem aqui? Não, não consigo fazer isso agora. O áudio tá Vamos bom? aguardar. Oi? O áudio tá bom. O áudio tá bom. Talvez seria necessário, Gabi, você chegar um pouquinho mais a câmera para O áudio trás, para a tá câmera bom? pegar mais o seu rosto, entendeu? O áudio tá bom. Tá dando uma pequena travada. Acho que tá falhando um pouco, hein? Deu. Isso aí, tá Voltou ótimo. Tá agora? ótimo assim. Ó, Voltou. beleza. Agora a gente vai. Tudo bom, Gabi? Tá conseguindo me ouvir? Voltou? Deixa eu sair aqui do Wi-Fi, entrar na internet. É. Tenta dar só uma melhorada na imagem aí. Melhor. Calma aí. O Wi-Fi aqui de A casa ele imagem tá tá vindo com certo zoando. atraso. Agora melhorou? Acho que agora vai. Agora na minha Agora, internet o vai. interessante, Gabi, o interessante é você tentar sair do barulho aí, Uhum. tá? Eu vou Vê fazer se isso. você consegue um espaço onde o barulho externo Eu não vou subir, interfira. que lá em cima é mais silêncio. Ah, isso aí, Calma aí. isso aí. Pessoal que tá Aqui vai aí, estar um ó, pouquinho escuro, porque eu tenho que acender a luz. sem problema não. Vai lá, Gabi. Tem só o gato que vai ficar miando aqui no meu pé, tadinho. Tá sozinho. Pronto. Ai, minha bagunça. Aqui tá melhor, porque é mais silencioso. Muito Fernando. Uhum. Pronto. Acho que agora tá melhor. Melhorou? Ah, agora Melhorou. 100%. 100%. Aí. Exatamente. Tudo bom, Gabi? Tudo bem. Vou tirar até o fone aqui. Tudo bem. E aí, como é que você tá? Tá preparada para sua estreia? Acho que sim. Tá, né? Acho que Ó, sim. eu não sei. Você não bebe cerveja, né, Gabi? Bebo. É, você Mas hoje devia não estar tem com uma cerveja em cervejinha. casa. Ah, que pena. Hoje. Eu, ó,
Eu vou estar com o meu Limoncello, que foi um presente do Henrique Pisolato, né? E o Bruna Olha que só. esteve com o Henrique no Eu final de vi que semana. vocês foram bater um rango com ele, né? Exatamente. Nossa, muito bom cozinheiro, hein? Excelente cozinheiro, excelente cozinheiro. Fez Sério? uma macarronada maravilhosa. Oh, Foi um meu bate-papo Deus. maravilhoso. Oh, meu E ele vai Deus. estar aqui com a gente de novo. Vai estar aqui com a Quando? gente mais uma vez. Eu não tenho a data aqui certinha, mas ele vai estar aqui com a gente de novo. Ele vai voltar aqui de novo, vai contar, tem muita história para contar, né? Uhum, O, tem. Ah, com certeza. o Henrique Pisolato é uma dessas figuras que a gente precisa resgatar a biografia dele, que foi destruída, né, na Lava Jato, como várias outras biografias. Né? Então, ele é um cara que precisa, de fato, dizer para as pessoas o que aconteceu, né? Com certeza. Com Kelly, certeza. a Kelly está falando aqui que quer um pouco. Certamente, Kelly, quando você vier ao Rio, a gente vai bater um papo com o Henrique Pisolato quando vocês vierem ao Rio. Mas quem sabe você não recebe uma garrafa de, de limoncello aí, onde você mora. Vai ter. Vamos sim. Inclusive, a gente tem que ir mesmo. Mas eu vou mesmo por causa da cerveja. Tem a Me- Rock'n'Brown, né, cara? Vocês Né? precisam, vocês precisam experimentar a Rock'n'Brown, beber a Com certeza. Rock'n'Brown. Com certeza. A Rock'n'Brown é uma cerveja maravilhosa, cara. É uma cerveja excelente. E o Toda vez que eu limoncello vejo do, do, do do Henrique Henrique, Pisolato é maravilhoso, maravilhoso. tem A cara gente mesmo. a gente está aqui conversando com o Henrique para ver porque ele está demorando a entrar. Ele tá com, o Henrique Né? não, perdão, Sim. o Fernando. O Fernando, ele me falou aqui, ele tem uma certa dificuldade de entrar no Instagram. Então estamos aqui Ah, conversando com ele para ele poder acontece. entrar no Instagram. Na verdade, eu também fiquei mais ativa no Instagram depois dessa eleição. Depois desses quatro É, anos, na pandemia mesmo. Porque eu também não era muito, nem Instagram, nem Twitter. Twitter, inclusive, eu até excluí a conta, porque eu também. Super tóxico, muito tóxico. Ficou assim uma rede social muito pesada, muito contaminada, eu acho. Principalmente agora exatamente, pela. exatamente. Mas o Instagram também, para falar a verdade. A gente não consegue ser ativo, né, na rede. A esquerda parece que não tem essa força nas redes, né? É E muito a gente difícil pra precisa gente. aprender a ter, né? A gente precisa aprender a ter. Exatamente. O Henrique é um cara que discute muito isso, né? Ele é um cara que fala muito a respeito disso. Sim, E a gente precisa trazer ele mais vezes. A gente conversou bastante com ele, ele virá certamente outras vezes, né? Para que a gente possa é debater muito mais a importante. respeito disso. Muito importante. Estamos tentando aqui fazer o contato com o Fernando ainda. Fernando tem certa dificuldade de entrar no Instagram. Ele no Instagram, ele é mais um cara do YouTube, né? É Ah, um cara sim. mais que Tem mais aí a nós está aqui tentando. facilidade com o YouTube, né? Hã? Ele tem mais facilidade com o YouTube. É, é. Na verdade, muitas das pessoas que a gente chama para trocar ideia aqui, tem dificuldade com o Instagram, que para mim é a ferramenta mais simples. Eu O também Instagram também é só você acho. clicar na bolinha que Mas, você já entra na live. realmente, no YouTube eu não faço nem ideia de como que grava uma live, então no Instagram é mais fácil mesmo. Ah, deixa eu só falar uma coisa para as pessoas que não sei se tem muita gente assistindo aí. É, falar um pouquinho, né, de como a Gabi entrou nessa situação.
A Gabi está no nosso grupo de WhatsApp, né? A gente sempre está batendo papo por lá, né? O Bruno, às quintas-feiras, ele vai precisar ficar ausente por conta do mestrado dele, né? E, e aí, no grupo de WhatsApp, a gente vai fazer uma espécie de revezamento, né? Do pessoal que já acompanha o Impertinente há algum tempo. Eu vou aproveitar, Kelly, que você está aí, é, eu vou, eu vou colocar você como moderadora. Peraí, peraí. Vou colocar a Kelly aqui como moderadora. Peraí. Aí. Agora a Kelly é uma moderadora. Deixa eu ver quem é que está aqui, quem que já entrou aqui. Parece que o Fernando. O que aconteceu com o Fernando? Gente, Aham, eu tô comendo porque eu tô com muita fome. Enquanto o Fernando não entra. entendi. Estamos com dificuldade aqui com o Fernando. Tá, mas o Fernando já vai entrar. Ele vai conseguir. Vai conseguir. A gente tem, como minha mãe fala, até meia-noite ainda é dia. Então, É. Mas aí, então, aí o que acontece, pessoal? O Bruno vai precisar fazer o mestrado, né? Ele vai iniciar o mestrado dele. uhum. E às quintas-feiras ele não vai poder estar aqui com a gente durante um período, né? Pelo menos aí uns 3 anos. E a gente vai revezar a galera que está entrando, né, no grupo, né, de WhatsApp para bater papo com esse pessoal que a gente chama para bater papo com a gente. Sim, Então, e talvez, às vezes, eu precise me ausentar e a gente vai acabar pegando a galera que tem uma experiência maior de troca de ideia aqui na live, no, é, da nossa página, né, o Impertinente, para poder conversar com as pessoas que a gente convida. E aí, né, a gente, aproveitando, a gente pede a contribuição, né, de quem puder ajudar essa página independente, que não tem nenhum tipo de patrocínio, nem nada. É só contribuir com qualquer valor através do Pix para impertinente, underline, 1917, arroba, gmail.com, tá? E aí, Kelly, você que está entrando agora, acho que a gente chegou a falar isso lá no grupo, ou não? Não lembro se a gente chegou a falar. Ou eu falei só com a Gabi, não lembro agora. Mas vai ser no assim, tá, grupo eu Kelly? também não lembro. A gente vai fazer um revezamento da galera que faz parte do grupo de WhatsApp, tá bom? Mas é É, legal fazer isso, né? É interessante ter outras, outras visões também, eu acho, né? Que a gente tem várias opiniões diferentes em muitas coisas, né? sim, Então é compartilhar isso e saber usar da melhor forma. sim. E é, a ideia, Gabi, é que o Impertinente seja uma construção coletiva também, né? Sim, Que as pessoas possam contribuir de diversas formas, né? Participar do bate-papo também é uma forma de contribuir, né? sim, Então, esse revezamento vai ser muito nesse sentido. E, óbvio, né? A gente espera que todo mundo que passe por aqui aprenda um pouco, né? Sem contar um contato, né, mais próximo, com tanta gente bacana que a gente vem trazendo para cá, né? E eu verdade. espero que todo mundo curta, que todos vocês curtam. Vamos ter o César Calejão dia 29, tá, gente? Dia 29 de maio, César Calejão estará aqui, batendo papo conosco, tá? Leonardo Lixotti estará no dia 15, né? A galera que curte MPB aí, o Leonardo Lixotti uma das, assim, das principais figuras da MPB, hoje jornalista,
conhece muito a respeito de MPB, e está Sim. ali ajudando na carreira da Adriana Calcanhoto, né? Está contribuindo muito aí com a carreira dela. E quem mais? Carlos Burler, surfista de ondas grandes, o maior surfista de ondas grandes da história do Brasil, vai estar aqui conosco no sábado dia 13, às 18 horas. Vai ser um bate-papo exclusivo, que a gente geralmente não faz live no No sábado, né? sábado, mas com ele vai ter que ser por conta da rotina do Carlos Burler, que é uma rotina de atleta, né? Uhum. Gabi, quero te fazer uma pergunta. Enquanto não entra o Massa, nosso amigo Fernando, né, a Nath está aqui massa. desenrolando com ele, para ele poder entrar, o que você tem achado do show do Dino? Parece que tem uma programação aí toda vez o Nossa, Dino entra né? e dá um show, né? Nossa, ele não pode entrar naquele congresso. Acho que eles vão proibir ele de entrar naquele congresso, Né? sério. Eu não tenho como assistir ao vivo, né, quando tá acontecendo, mas eu sempre dou um jeito de assistir depois as melhores lapadas dele, como o pessoal diz, mas ele tá dando um show mesmo. Acho que eles estão fazendo uma propaganda aí gratuita pro Flávio Dino para 2026. Só pode. Exatamente, exatamente. Porque o que acontece, que eu percebo, é que é um tiro que eles estão dando no próprio pé, porque isso só É, está toda levantando a vez que eles bandeira do chamam, né? Flamengo. Com E toda certeza. vez que ele vai é um show. A cara de anos que ficou Marcos Duval, né, a cara de bunda que ficou ele, né, após ser, é, ser zoado com Escrachado, a né? questão Ele da foi SWAT. zoado. Totalmente. Eles estão desesperados, né? Eles estão despreparados. A nossa oposição, a grande maioria, acho que por ser também gente muito nova, né, na política, eu acho. Eles não entendem. Eles estão habituados à internet, onde as pessoas do lado deles, principalmente, estão extremamente alienadas, extremamente fora da nossa realidade, e eles só gravam vídeos para lacrar em cima da esquerda, sabe? Como se eles estivessem ganhando a narrativa, e não é. O É, mais assustador é saber que a maioria das pessoas do outro lado não vai abrir o olho. Vai ser muito difícil delas abrirem o olho para realmente enxergarem. Eu acho que é só com ações concretas que elas vão realmente abrir o olho, né? exatamente. Gabi, deixa eu aproveitar que o Ebert, que inclusive vai estar aqui trocando ideia com o Elias Jabor. O Ebert chegou aí Ah, agora. legal. O Ebert, ele tem contribuído muito com a revista Le Monde Diplomatique, com Uhum. vários artigos maravilhosos. O Ebert já esteve aqui 2 vezes, Eu vai vi vir a terceira. a última live dele com É, vocês, eu assisti. muita gente boa. Ebert, dá uma ligadinha pro Fernando, que ele está tendo dificuldade para entrar Para ajudar no, ele, coitado. no Instagram. Você que é um homem da informática. Espera aí que a É, nós tem dá uma informação força aqui. para ele. Realmente, Kelly, eu espero mesmo que o Flávio Dino seja o sucessor do Lula, se o Lula não voltar em 2026. O que eu acho que ele não vai, porque foi até uma conversa que eu tive com meu pai, o padrinho do meu irmão, logo depois das eleições, até logo depois do segundo turno, que o Lula ele já não tem mais, né, apesar dele ser muito, dele ter esse vigor, né, dele estar muito saudável para a idade dele, eu acho que em 2026 é querer demais do homem que ele se candidate novamente, que ele tente uma reeleição. É um outro ponto que eu acho que eu tenho batido muito na tecla da esquerda acordar, porque não acabou com a eleição, não foi simplesmente ir lá votar, eleger o homem e
sabe, acabou. Vida que segue. Não é isso, sim. gente. Foi um pesadelo que a gente viveu. E com erros e acertos, ele é o melhor que a gente tinha no momento. O mais forte que a gente tinha no momento. E temos que lutar para manter esse governo Exatamente. em pé. Porque Exatamente. me parece que a luta não acabou, né, Gabi? Não, Parece não que acabou. cada dia Não, é tá um longe novo de desafio. acabar, gente. Tá longe de acabar não só aqui, né? Acho que no mundo todo. E é uma coisa que a gente tem visto muito. Eu vi uma reportagem essa semana, acho que foi ontem, essa semana. Se não ontem, anteontem. Referente a um desfile na França. Um desfile neonazista na França. Sabe? Gente, pelo amor de Deus, que tá acontecendo com o mundo? A Segunda Guerra Mundial foi outro dia, a ascensão nazista foi outro Isso. dia, não faz tanto tempo. É assustador ver tudo isso voltando. E é mais assustador ainda. Eu sempre tive muita vontade de cursar história. Eu sempre gostei muito de história. Minha irmã estuda muito a Segunda Guerra, então foi, são situações que a gente volta a viver que se repetem constantemente, né? Quando a gente passa a estudar, a gente vê que não são casos isolados. Tudo acontece, segue uma mesma linha na história, né? E a gente não aprende. E as pessoas não Exatamente. aprendem. Não aprendem. Mas a gente É, segue. o Marx tem uma frase que é mais ou menos o seguinte: a história se repete duas vezes, né? A primeira como tragédia e Né? a segunda como farsa. Então, Realmente. assim, a gente tem que se esforçar para que tragédias não precisem se repetir. A militância não é uma coisa fácil, né, Gabi? É uma Não, coisa difícil. Né? não é. É a luta, é uma luta muito quixotesca, às vezes, me parece. Não sei se as pessoas que estão aí. Ah, o Fernando entrou! Opa, Fernando, vou mandar aí o convite para você. Peraí. Vou mandar o convite para você, tá? É só você aceitar. Acho que eu e Gabi já fizemos muito tiro aqui já. já Fizemos muita. Olha o Fernandão aí, ó. deu. Tudo bem? Tem muita Agora é coisa só. virar Fernando, acho que agora câmera. você tem que virar a câmera. Aí tem duas setinhas na sua. Caramba, hein? Tô vendo aqui. Aí, Dureza, hein? aí você Acho que eu clica nessa sei. setinha aí. Olha lá. Aí. Isso! Agora Agora sim. você não pode mais compartilhar isso, porque eu vou passar por burro, né? Não, que isso. Tomou Mas o um apoio. suadouro, Fernando. Tomou um suadouro. Não, cara, eu fiz uma bobagem. Eu tentei entrar pelo computador, eu não uso o Instagram quase nada, mas. Sim. Bom, tudo bem, vai. Estamos aqui, você desconta meu salário aí. Fernandão, deu uma travada. Deu uma Desculpa travada. aí. Vamos lá. Deu uma travada. Deu uma travadinha aí, o Fernandão. Oi, eu tô te vendo. Você, você, é legal você conectar o seu celular ao Wi-Fi, talvez. E se você consegue fazer isso, para ele ter uma conexão melhor. Sim. Acho Conseguiu que fazer, agora Fernandão? melhorou. Eu acho que agora melhorou. Oi, Eu tô tá te me ouvindo. ouvindo? Foi bem. Agora tá Sim. perfeito. Agora tá Agora ótimo. tá perfeito. Tá ótimo. Pô, eu não consigo nem entrar, você quer me ensinar a conectar no Wi-Fi? Pô, aí tem que fazer uma pós-graduação nova aí. Não, tem um Fazendo problema, cara. curso. Eu tô para trocar de. Eu vou trocar de operadora, eu não vou dizer o nome das operadoras para não fazer propaganda. Todas são ruins, né? Mas tem uma que aqui em casa não tá pegando. Então, bom, enfim. Vamos lá? Bora. Fernandão, eu tô aqui tomando um limoncello. Quem
quem produziu foi o Henrique Pisolato, um cara que você precisa trocar ideia com ele se você ainda não trocou. Conheço ele. Claro. Conhece, né? Uma figura Italiano. sensacional. Eu Italiano. sei. Eu vi ele uma vez ali naquele grupinho nosso. É verdade. Rapaz, eu tô aqui, primeira atividade minha, fora ficar lendo e escrevendo na semana, porque eu peguei uma gripe danada, uma dor de garganta danada, acabei hoje no antibiótico. Mas estou bem, estou tranquilo. Quem está ajudando a gente hoje é a Gabi, né? Então, Gabi, Fernando, Gabi. Oi, Gabi. Tudo Gabi bem? vai ajudar a gente hoje aí no nosso bate-papo. Tá legal. Vamos lá. Fernandão, você está trabalhando com uma tese agora, né? Você consegue falar um pouquinho a respeito disso para nós? Olha, é um desafio para mim ter participado dessa live, né? Além de uma alegria, como sempre, né? Mas eu te passei o tema, né? Eu te passei o tema do meu pós-doc, né? Que vai começar em agosto. E é um esforço que eu quero fazer para discutir as origens da desigualdade brasileira, né? Entendeu? E resgatar aí nos grandes autores, os grandes Chico Oliveira, Uma travadinha de novo. Deu. Oi. Deu uma travadinha aí, Fernando. Deu uma travadinha. Como é que eu faço para conectar aqui, hein? Difícil, hein? Não, fica assim, Não. tá ótimo. Às vezes vai travar, você repete de novo. Então a ideia que eu tô na verdade é um projeto que eu tô para começar, né, Marcelo? Ainda não tô não tenho nenhum resultado para te apresentar, mas as reflexões que eu tenho feito nesses anos de carreira acadêmica, né? E nesses últimos livros que eu organizei, né? Aliás, está para sair, não demora um mês para sair Economia Brasileira, uma reconstrução necessária. Gostaria de lançar também por aqui, se você tiver um tempinho aí para mim depois. Né? Sempre bem-vindo, a casa é sua. Mas é isso, né? O que acontece é que o Herbert aí me elogiando. Né? Eu falei para o Herbert, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui com meu amigo, meu aluno. Falei, Herbert, isso que você está estudando sobre a questão do trabalho é importante, a questão do trabalho em plataforma, né? Ele já fez várias intervenções aqui, né? É tão importante quanto era o trabalho nos anos 80, né? Então era pedra cantada que isso ia ser um tema dos mais importantes, né? Sim. E ele está sendo já demandado para falar sobre isso, né? Essas plataformas, essa coisa. Olha, eu que digo, né? Não sei nem entrar no Instagram. Imagina o mistério que é, né? Essas questões da plataforma, de tudo mais, né? Essa coisa da fake news e tal. Então, eu podia aproveitar esse ensejo, né? E discutir isso, né? Quer dizer, o primeiro ponto dessa questão da desigualdade é esse novo mercado de trabalho, né, Marcelo? É um desafio muito grande para os pesquisadores do tema discutir esse novo mercado de trabalho. Né? Porque você veja, eu estava lendo outro dia que o Herbert pode falar melhor sobre isso, né? Claro. Mas já está, o Uber já está desenvolvendo um avanço tecnológico que é uma coisa que como sempre foi. As tecnologias para o mal, mas também. Certo? Mas tem casos, né? Por exemplo, esse é um trabalho já precarizado, certo? É um refúgio das pessoas, que não é um emprego, né? É um trabalho, é uma ocupação para arrumar uma grana, beleza.
Quer dizer, é um trabalho decente, importante, não estou fazendo juízo de valor, mas não é um emprego, né? Tá certo? São as ocupações desse capitalismo pós-industrial, tá certo? Então, toda essa discussão de mercado de trabalho que meus amigos, meus colegas da área fazem, e a gente vai ter que sempre colocar essa discussão num ponto de vista mais abrangente sempre, entendeu? Por exemplo, a questão macroeconômica, a questão dos circuitos de geração de renda, né? Esse Bolsa Família de R$ 600 que tem no Brasil é muito parecido com o Food Stamp lá dos Estados Unidos, né? Uhum. Quer dizer, esses programas de transferência de renda terão que ser sempre, cada vez mais, discutidos e implementados e ampliados, né? Então, aquela ética de ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto não depende das pessoas, né? Entendeu? Nunca dependeu, né? Do ponto de vista do capitalismo, não, né? Porque a pessoa precisa precisa ter demanda pelo trabalho dele, certo? Os conservadores sempre dizem que quem quiser arranjar emprego, só querer, não é bem assim, né? Não é nada assim, certo? Então, essa questão do novo mercado de trabalho, que por si só já é uma questão difícil, né, de se discutir, de se entender, né, ela vai ter que estar relacionada com questões macroeconômicas que se articulam com esses programas de transferência de renda, né, que são importantes para o próprio capitalismo, tá certo? Eu estava vendo hoje na rua aqui, não sei se é impressão minha, mas percebendo que a economia deu uma aquecidinha, parece, né, pelos dados que eu vi hoje da PNAD, parece que sim, né, a renda das pessoas subiu um pouco, né? Na verdade, a renda dos de baixo subiu, né? A renda média, muita gente com salário baixo, essas rendas Bolsa Família, que hoje é um Bolsa Família muito melhor do que era do 2001 e 2002, ainda bem, né? Tá certo. Então, as pessoas vão ao mercado, vão comprar coisas, entendeu? No país como o Brasil, isso daí é injeção na veia, entendeu? Porque as pessoas precisam comprar coisas básicas, né? Entendeu? Então, quando você aumenta a renda dos de baixo, e a renda dos de baixo aumenta, independente de ser com trabalho ou não, não importa. É muito importante para a economia, né? Isso vai revigorar, reconfigurar as discussões de desigualdade, né? Nós temos hoje a menor desigualdade da série histórica da PNAD. É incrível isso, né? Quer dizer, com desemprego alto como está, a economia ainda muito mal, mas por que isso? Porque esse Bolsa Família, eu não vou chamar turbinado, né? Porque fica parecendo que é muito dinheiro, né? Mas é muito mais do que era antes, ainda bem, né? Tá certo? E ele está promovendo esse processo. Eu acho ótimo, entendeu? Agora, tudo supõe um desafio muito grande para a teoria econômica, para os modos de pensar a economia, não é? Eu fico imaginando, se não tivesse tido a pandemia, né, o consenso em favor do Bolsa Família de R$ 600 não teria acontecido, né? E para nós da esquerda foi bom, porque o Inominável fez o Bolsa Família grande, aquela grana que é contra todos os princípios dele e do Guedes, né? E burramente eles tiraram durante um período, depois voltaram só às vésperas da eleição, enfim. Mas o fato é que, quando teve a vigência do auxílio emergencial antigo, a economia melhorou e a desigualdade caiu, tá certo? A extrema desigualdade brasileira, né? Certo? Eu até fui dar uma vez uma entrevista com o pessoal do PCdoB para falar do auxílio emergencial, e eu, antes de entrar no ar, eu falei, moçada, eu vou ter que dizer o que é, né?
Óbvio que eu não estou defendendo esse governo, mas o fato é que os dados mostram que a desigualdade caiu, mas vai ser por uns meses só, e depois, e não deu outra, claro, porque faz uma diferença, entendeu, Marcelo e Gabi, essa, esse dinheiro, R$ 600, para nós pode não ser muita coisa, mas para quem está e USP, Acho que tá bem ruim, né, pra ele. além de novo, Tá, não, agora falhou bem. voltou. Vocês me ouviram até agora? Ouviram ou não? Vai ficar gravado e dá para entender a tua linha de raciocínio. Dá. Agora, fato é que existem algumas questões que eu, por exemplo, eu já estou com as dúvidas, quer dizer, não são dúvidas, né? Mas eu queria que você alinhasse alguma coisa. Porque na minha cabeça, Fernando, deixa eu só te perguntar uma coisa. Pode falar. Claro. Eu acho, na minha avaliação aqui de leigo total em economia, eu entendo, o pouco que eu entendo de economia é graças a você, né, o Elias, que são minhas referências hoje em termos de economia no país, mas quando eu olho para a taxa de juros atual do nosso país, eu vejo como isso como um grande problema. Você acha que isso está influenciando, né, nessa instabilidade econômica que gera toda essa confusão aí que você caracterizou, que você colocou como cenário? Olha, eu acho, mas eu acho também que eu não sou monetarista, então eu costumo raciocinar mais pelo lado do gasto. Eu acho que a política fiscal ela é muito mais imediatamente eficaz no enfrentamento de uma recessão, né? Eu não sou desses que acha que se gastar demais vai ter inflação. Isso eu não gosto dessa discussão. Eu não sou macroeconomista também, tá? Aí teria que chamar aí alguém que eu posso indicar vários nomes depois para vocês, né? Mas o que a gente vê é que, claro, o problema do juro alto é grave, né? É uma questão de poder, né? Não é uma questão técnica, tá certo? Em primeiro lugar, a gente não sabe qual é o modelo que os caras estão usando lá no Banco Central. Pelo menos, não sei se é conhecido. Essa é uma caixa preta. Que tem juros, sim. Decisão de estrutura de poder, tá certo? É uma decisão política, Fernando, também. Embora essa palavra... Oi. Você quer tentar... Você quer tentar sair e entrar novamente? Talvez dê certo. Ou tá. não. Você quer... Vou tentar. Sai e entra novamente. Aí entra novamente no Instagram. Isso. Enquanto isso, Gabi, vamos pedir para essa galera aí, ó, jogar coraçãozinho pro alto, pegar essa setinha pro lado, jogar pro lado, chamar os amigos aí. O Fernando é um cara maravilhoso, assim, cara, vocês estão vendo, né? E o assunto também é muito importante, a questão de geração de emprego. Ele falou até uma coisa interessante, que depois eu vou voltar com ele, dessa questão do Bolsa Família, a importância do Bolsa Família. E estava explicando do Bolsa Família justamente quando deu uma travada aqui, ó. Foi. Fernando. Foi mesmo. Aceitar. O Fernando já está até sabendo mexer aí, ó. Pessoal, quem não segue ainda de Pertinente, tá aprendendo. Quem não segue ainda de Pertinente aí, ó, comece a seguir a gente, que sempre vai ter um papo legal igual a esse aqui.
Acho que melhorou agora, hein, Fernandão? Será? Mas assim, Eu acho que melhorou sim. sim. O problema é esse meu pacote aqui. Eu já vou receber o chip sábado, né? Vamos ver. Vou trocar essa porcaria. Não, mas às vezes Aqui passa. é quando a gente Às vezes a entra. É quando a gente entra, às internet vezes. também ele fica pesado, as lives são mais pesadas mesmo. Estão me vendo bem? Agora eu perdi. Agora melhorou 100%. Tá. Não, eu estava Agora dizendo vai. que. Eu estava dizendo que. Até onde que foi, hein? Vocês. A gente Eu tava tava falando da perguntando taxa de juros. da taxa de A juros. da taxa de juros. E Então, a taxa de juros tem várias distorções. Ela, eu acho o seguinte: é uma questão de poder, tá certo? A escolha para usar o termo aí do nosso Herbert, não algoritmo, mas é o do pacote de previsões que eles fazem, que eles usam. Ele tem que ter 13,5 juros. Então é um problema realmente complexo do ponto de vista primeiro da falta de transparência do modelo, né, que está sendo usado para gerar os resultados e para definir as taxas de juros. Certo? Segundo ponto, a gente tem que levar em conta que a questão dos juros é uma questão de poder, né? É uma questão política, como dizia o vice-presidente, não partidária. Essa palavra política, não para nós, né, aqui, mas é mal compreendida, né? Fizeram essa independência do Banco Central para dizer para não ter influência política, né? Mas é para. Eu acho meio ridículo isso, porque na verdade tem interferência, porque o poder dos banqueiros é interferência política também. Né? Eles podem não ter afiliado em nenhum partido, mas eles têm, enfim, a velha luta de classe, certo? Então tem sempre a questão política envolvida. Né? Por que só quando a gente fala é questão política, quando eles falam é uma coisa técnica, neutra, científica, etc. Entendeu? Então tem toda essa disputa de termos na economia, isso é muito complicado. Né? Agora, claro que os juros altos têm um problema aí para o crédito, tem um problema para o comércio, para o varejo, todo esse problema que eu não sei discutir bem, porque é um tema que é muito a minha área. Né? Agora, tem uma questão discutiva também, para entrar na minha área. Né? O juro alto, hoje, uma pessoa que tenha 100 mil reais aplicados em uma aplicação normal, uma coisa que não seja poupança, mas um fundo assim, conservador, do ponto de vista do ganho, né? Um fundo normal, a pessoa tem 100 mil reais nesse fundo, ela ganha 1.000 reais por mês, tá certo? Sem fazer força nenhuma. Né? Então, da renda, né? De viver de renda. Ela tem lá o crédito, ela vai lá no site dela, no banco, no aplicativo, ela vê que de um mês para o outro aumentou 1.000 reais, por exemplo, né? Se ele tiver 100 mil, por exemplo. Né? Então isso é uma questão também muito complexa, certo? Porque esses 1.000 a mais que vão, não vai para a economia isso. A pessoa vai a economia andar. Isso é muito importante fazer essas distinções, né? Dos mecanismos e das esferas em que as rendas são geradas. Né? Tem a Bolsa Família e tem a Bolsa Banqueiro, que nem o pessoal brincava. Né? E esse Bolsa Banqueiro é Bolsa classe média alta também, porque o pessoal tem dinheiro, tá certo? Como vocês têm, como eu tenho, enfim, né? Como as pessoas que estão assistindo têm. A gente não tem culpa disso. Né? Verdade. Tá, mas tem até gente que reclama, pô, baixou, minha aplicação está rendendo menos. Tal. Quando o juro cai, rende menos. Mas é uma questão
central, né? É uma questão, enfim, importante, né, para a discussão, essa discussão da economia política, né? Porque a economia e a política andam juntas, as pessoas às vezes não gostam, mas o mundo é assim, entendeu? Não adianta ser. O mundo é assim, a economia e a política andam e a história andam juntos, né? Tá certo? Essa explicação, o comentário que eu fiz do Bolsa Família aqui de 16 reais porque na época do Lula 1 e 2, vocês se lembram, era muito menos. Claro, era menos porque também, eu estou dizendo que era uma outra época, o dinheiro valia menos. Aliás, a moeda corrente era a mesma, mas eram outros valores. Teve inflação esse Sim. período todo. Tudo bem. O que eu estou dizendo em termos reais era menos. E quando me perguntavam do Bolsa Família há 20 anos atrás, eu falava, a única coisa que eu não gosto desse programa é que é pouco dinheiro. E eu sempre achei isso. Agora, com a pandemia, com essa situação que se criou e tudo, nós tivemos essa sorte, né? Demagogicamente, teve um candidato que defendeu que ia manter esse valor se ele ganhasse a eleição, que a gente pode ter quase certeza que não ia acontecer, mas, aliás, ele não ganhou também, né? E aí a gente entra com esse argumento, olha, 98% da população, 99%, que votaram nos dois candidatos, são favoráveis a esse valor. Então, beleza. Então, se consolida um consenso de que é importante essa grana, né? E é o que eu estava dizendo no começo, né? Quer dizer, dessa live, né? Quer dizer, isso é a desigualdade lá embaixo, na pirâmide embaixo, né? Não, lógico. Aconteceu nas guerras e tudo de. Mas o fato é que temos muita coisa ainda para caminhar, né, nessa discussão da política econômica e também para enfrentamento da desigualdade, que é o meu tema. É isso, por enquanto. Vocês podem fazer perguntas aí, ou então eu tento continuar aqui, que eu estou no improviso, tá? Eu não preparei uma fala. O que Tá indo acontece? Tem bastante coisa. Eu acho que é um tema muito amplo também. É muita coisa que a gente tem dúvidas, né? O seu tema de estudo é exatamente o enfrentamento a essas desigualdades, né? O meu tema, que está anunciado aí pelo Marcelo, né, que é o pensamento econômico e social brasileiro e a questão da desigualdade, né? Sim. Então é tentar fazer uma discussão muito mais ancorada na história, ancorada nas origens do nosso país, né? Então, por exemplo, um país que teve escravidão, né, e um país que teve um acesso à terra tão limitado, né, certo? Essa já é uma questão importantíssima, né? Estados Unidos, por exemplo, teve escravidão também, né? Só que a terra foi diferente, né? Isso vai estar na minha pesquisa, eu vou discutir isso largamente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas que entravam nos Estados Unidos, elas tinham facilidades para obter terras, e você, principalmente na região norte dos Estados Unidos, depois teve a Guerra de Secessão, e a região norte, para a sorte dos Estados Unidos, venceu a guerra, porque senão iam ser dois países e aí ia ser outra coisa, né? Dois países mais pobres, com certeza, né? Mas é que aconteceu, enfim, preciso localizar melhor no tempo isso, estou estudando, mas desde sempre o acesso à terra, a existência de vários pequenos proprietários de terra no nordeste e no norte dos Estados Unidos era muito extensa, né? Isso fazia uma pressão positiva para os salários, né? Porque, a rigor, o empregador
que tantos países europeus, né? Certo? Desde o século XVII, mais o século XVIII e XIX, né? Certo? Agora, aqui no Brasil, em 1850, a elite agrária brasileira fez uma lei de terras, né? Era o centrão da época, né? Certo? O que ele fez? O que eles fizeram? Eles viram que já estava o debate desenvolvido a respeito do fim da escravidão, se bem que demorou, né? Demorou 38 anos ainda, né? Mas tinha o debate sobre o problema da escravidão e o problema da mão de obra, e eles se asseguraram de que a regra para obter terra tinha que ser terra somente comprada, então só podia ter tinha grana. Teve imigrante que veio com dinheiro? Deve ter tido alguns, um ou outro, né? A maioria não, claro, né? A grande maioria não. Então, o Brasil nunca teve uma reforma agrária, por exemplo, né? O nosso capitalismo foi implementado historicamente sem reforma agrária. O livro fabuloso do Florestan Fernandes, que é um autor que eu vou voltar a estudar, né? A inserção do negro na sociedade de classes, né? Quer dizer, Maravilhoso. esse livro mostra bem, entre tantos outros, né? O Celso Furtado também comenta muita coisa sobre esse tema. Quer dizer, você tem uma abundância de terra e uma abundância de mão de obra, mas a abundância de terra com poucos proprietários, né? Certo? E a abundância de mão de obra que fez com que os salários fossem baixíssimos, né? Desde sempre, né? Quando o Brasil se industrializa nos anos 30, 40 e 50 do século passado, né, século XX, infelizmente a industrialização teve um problema também de ser muito concentrada regionalmente, então tinha a migração de mão de obra que fez essa urbanização maluca do Brasil, não é? Que não tem nenhum país semelhante a essa loucura, né? Então você tem um pleno desenvolvimento capitalista, né? Eu que sou de São Paulo, vim de uma família, meu pai era trabalhador de São Bernardo com curso técnico, não era operário. Tinha o de obra sobrante, né? Certo? Muitos períodos, longos períodos com falta de liberdade democrática, isso também conta, né? Ou você não tem movimento social e sindical organizado por muito tempo. Quando tem, a direita brasileira, a elite brasileira ia para cima, né? Você vê, por exemplo, nós tivemos uma democratização curta, né, de 45 a 64, mas logo no segundo ano já caçaram o registro do PCB, né? Já fizeram um expurgo, tiraram os deputados e senadores, tinha um senador, que era o Prestes, no Congresso. Quer dizer, isso tudo não tinha voto para analfabeto, né? Quer dizer, isso tudo é complicado. A história política do Brasil é muito complicada, né? Porque a elite tem povofobia, né? Sempre teve, né? Você tem inúmeros episódios de golpe ou tentativa de golpe no Brasil. Quando eu lancei meu livro no Museu da República, eu sei todos os anos que houve golpe ou tentativa de golpe ou alguma ruptura no Brasil. É incrível, né? Até 1990, de 30 a 90, foram vários anos em que nós não tivemos democracia. Ou então rupturas como essa que houve recentemente, né, em 2016, que a gente vê que os dados de desigualdade que melhoraram durante o período Lula, isso é um problema também. A nossa desigualdade é muito, muito complicada, muito estrutural, né? Melhorou seguidamente, não muito, mas foi melhorando no período Lula, nos 2 mandatos seguidos, e depois em 4 anos voltou tudo, entendeu? Voltou tudo com o golpe e a gente esquece do Temer, né?
Foram 6 anos Retroceder, né? foram 6 anos e meio de trevas, tá certo? Essa 6 anos. mudança Foi. que foi feita no trabalho é uma loucura. A gente olha, sai na rua, tudo bem que eu moro aqui num lugar que é uma confusão danada, que é Copacabana, mas você vê, só tem entregador andando para lá e para cá, tá certo? Sujeito com uma carreta puxada por jegue para entregar coisa, um monte de gente com bicicleta, quer dizer, virou uma coisa triste, porque as pessoas trabalham na rua, né? Treinamento de pessoas que trabalham na rua, né? Todos os pessoas do isso, e a classe média brasileira, como a dos Estados Unidos também, foi feita pela industrialização e pelo Estado. Né? Vocês não tenham dúvida. Né? O Estado articulando políticas de industrialização ou o Estado articulando políticas públicas, né? Para permitir o desenvolvimento de várias áreas. Né? A educação pública, a saúde pública, que dão muito emprego em qualquer país. Né? Sim. Enfim, o financiamento da construção civil, que é feito principalmente pelo setor público, né, que dá muito emprego também. Né? Então, essa radicalização do neoliberalismo, essa loucura que o Brasil enfrentou nesse período de trevas aí, de 14, 15 até o ano passado, né, que deixa sequelas até hoje, isso é uma tragédia para enfrentar a desigualdade. Porque a desigualdade nada mais é do que um resultado de uma série de fatores complexos que se entrelaçam. Né? Não é um assunto só para economista. Né? Ainda bem, né? Tá certo. Tanto que o livro sobre desigualdades que eu organizei tem gente de várias áreas. Né? Tem demógrafo, tem urbanista, tem sociólogo, tem cientista político. Né? E os economistas que estão no livro são economistas, obviamente, do nosso campo democrático, popular e economistas políticos, né, que olham a economia como um fenômeno social, historicamente determinado e tudo mais, tá certo? Não é uma ciência exata a economia, é uma ciência moral e uma ciência política, né, portanto. Né? Aliás, uma ciência política e, portanto, uma ciência moral também, né, no sentido da palavra. Fernando, você está falando aqui e evidentemente, eu, eu, enquanto você fala, eu falei evidentemente, mas nem tanto, né? Eu fico olhando para a figura do Campos Neto. Né? Você está falando, eu fico olhando para a figura dele. Eu fico pensando assim, nossa, olha, quanta coisa a gente precisa enfrentar, né? Você acha que é possível a retirada do Campos Neto para que a gente consiga avançar mais? Uma coisa que, inclusive, fiquei conversando com eu e o Bruno, a gente conversou com o Pisolato no final de semana, que falta povo na rua. Falta povo na rua. Né? Eu queria que você me dissesse algumas coisas, Fernando. A necessidade do povo, né, lutar para que isso tudo que você está falando, né, para que essa coisa se materialize, né, porque a necessidade da materialização de todos esses sonhos também. Né, o Ebert está perguntando o seguinte: gostaria de saber a opinião de vocês sobre o arcabouço do Haddad. Era Né? uma coisa que eu ia perguntar também para o Fernando, porque eu particularmente não tenho. Tá, tudo bem, mas vamos lá. Mas aí, continua, Marcelo. Não, na verdade, assim, eu ia um pouquinho nessa linha também, mas eu acho que dá para fechar o meu raciocínio, dá para complementar o meu raciocínio com o complemento do Weber. Ó, e ele tá mandando assim, ó, minha aposta
é que o mercado vai tirar o Campos Neto. Eu Não, o Herbert aposto com um. tá muito otimista, Herbert. Eu Isso se chama também wishful. estou Será? muito otimista, Gabi. É igual Será? Você e o amigo Everton estão muito. achar que Eu vai não ser tenho essa. campeão. Cara, pô, beleza. O cara não é que ele acha, ele torce Olha, pra ser. Mas... mas eu acho que se o mercado não tirar, eu duvido que ele saia. Sinceramente, eu Não, duvido. não. Vamos com Ah, calma aqui. Ponto. Essa questão do povo na rua, gente. Desculpa, eu tenho uma visão meio cética com isso. O povo não vai pra rua, entendeu? O povo trabalha pra caramba. O trabalha, a jornada de É, trabalho. As pessoas estão loucas para ir embora para casa, entendeu? Porque as pessoas perdem 4 horas por dia no trânsito, gente. Vocês nunca verdade, pensaram isso? verdade, né? Uma pessoa que trabalha aqui no meu prédio, quanto tempo que ele leva Pra para ir chegar em para casa? casa, né? Ele falou, Fernando, é rapidinho, 1h40 por aí. Quer dizer, o cara já naturalizou isso. Para ele, ele nunca viu coisa diferente. Então, para ele, como ele vê que tem gente que demora mais de 2 horas, para ele 1h40 é tranquilo, isso é só ida. Então dá 3 horas e meia por dia. E de volta, Né? só no transporte. Mais umas 12 para a rua, entendeu? É muito difícil no Brasil. A gente dá para a rua também. Isso não, eu acho. Né? Tanto é que no impeachment da Dilma, quem ia para a rua éramos nós. É pouca gente. Não rolou, entendeu? Infelizmente, essa é a verdade. Agora, eu Verdade. não estou tão pessimista. Eu estou achando que o Lula tem habilidade política, está mostrando. Se vocês querem um alento, o Lula conseguiu uma coisa muito mais difícil. Né? Ainda antes de ser empossado presidente, com aquele Congresso que estava indo embora, difícil é negociar com o cara que está arrumando gaveta, uma parte deles, né, indo embora, que teve uma renovação, para pior, é claro, mas uma renovação razoavelmente grande. E eles conseguiram passar a PEC da transição. Né? Criminosamente, tem um jornal em São Paulo que chamava PEC da gastança. Né? Porque quando é dinheiro para os pobres, eles. É gato. Essa PEC da transição era dinheiro para aumentar a bolsa de estudo dos meninos da ciência e tecnologia, que estava há 10 anos congelado, tá certo? Aumentar o salário do funcionalismo, 7 anos congelado, e dar o Bolsa Família. E garantir farmácia popular e garantir dinheiro para o SUS e aumento da grana da merenda. Isso é o que eles chamam de gastança, entendeu? Então você vê como é que o negócio é complicado, certo? Então o Lula conseguiu uma coisa muito mais difícil antes de tomar posse. Eu acho que agora vai negociar e vai fazer o que é possível, né? O arcabouço da Haddad eu podia sair pela tangente aqui, dizer que eu não sou macroeconomista, né? Então eu ficaria tranquilo. Eu fico um pouco constrangido, porque tem gente lá que eu tenho amizade, entendeu? Então, eu acho o seguinte, eu acho que a situação é muito difícil, política, né? Não dá para passar o que nós gostaríamos que passasse. Né? E eu espero que isso que passe seja possível a gente ir levando zero, entendeu? Segurar o 0-0 e não tô animadão, não tô não, mas eu Não, acho que acho que nenhum de nós está realmente animado com esse arcabouço, mas eu não tô pessimista, certo? Eu acho que o Haddad é um cara que eu não gosto de fazer julgamento moral. Não precisa. Um A do Haddad. Né? Tem algumas coisas boas. Tá? Reduzir o déficit também tem que ser a partir de aumento de arrecadação. Já teve uma. Isso. Sempre reduzir déficit é para cortar gasto. Né? E o aumento de arrecadação parece que está se consolidando aí com uma decisão recente do STF que vai dar 95 bilhões para o caixa do governo. Isso é importantíssimo. Certo? Eles eliminaram uma decisão que o Mourão tomou, uma coisa inacreditável. Né? Ele deu a isenção de impostos, ia
provocar perda de quase 6 bilhões, né, para o erário logo que o Lula tomasse posse. Né, ele fez isso, acho que foi dia 30. O Bolsonaro devia estar dentro do avião, talvez até no território nacional ainda, não sei. Seria legal, então. Mas, não sei, eu aqui, já passando ali o limite para ir para os Estados Unidos. Mas essa decisão foi revertida também, então só aí já tem 100 bilhões, tá certo? Quer dizer, eu não tenho na mente esses números, porque eu não acompanho e não sou macroeconomista. Né? Agora, é claro que tem uma disputa difícil, porque se consolidou, né, no Brasil há muito tempo essa ideia, não é só no Brasil, não, na Europa também, a ideia de que o orçamento do governo tem que ser igual ao orçamento de casa, né? E não é assim que funciona. Aliás, é o oposto, né? O governo pode emitir moeda, o governo pode dar crédito, pode regular a taxa de juros, que é a sua própria dívida. Né? É totalmente diferente do orçamento de casa. Né? O governo pode fazer política pública, por exemplo, aumentando o próprio, como já dissemos, o Bolsa Família, que isso é um gasto público que vai dar retorno. Né? É diferente da gente, que retorno financeiro, né? Para o próprio caixa do governo. Diferente da gente que paga um valor, compra um livro, por exemplo, vai dar um retorno cultural para você, óbvio, tá, mas não vai dar um retorno financeiro. Né? Você não vai recuperar a arrecadação. Você compra uma comida, claro, você troca o dinheiro por um bem. Né? Verdade. Mas não vai te dar um retorno financeiro. Né? Você vai gastar mesmo dinheiro. Né? Vai deixar de ter o dinheiro. Né? Então, o gasto público tem uma outra natureza. Né? Então, é muito difícil discutir isso, porque o senso comum e o mercado e a maneira pela qual a maioria dos economistas gosta de orçamento público e família. Tá certo? Também do eu respeito, não conheço a voz dessa pessoa, imaginar, né? Mas aprendi a falar italiano com a minha avó, muito mais útil, né? Porque aprender economia com a minha avó quer dizer que o cara aprendeu que a economia de casa é igual à economia do setor público. Isso é uma bobagem monumental, entendeu? As pessoas não são obrigadas a saber disso, mas é o senso comum. E as pessoas não têm culpa de não saber isso, porque a maioria dos economistas pensa assim, e por interesse, por ideologia, age e diz e fala assim. Né? Entendeu? Então, é uma disputa difícil. Né? Agora, o arcabouço fiscal tem essas coisas que eu acho que a gente tem que olhar. É diferente em algumas coisas é diferente de outros planos semelhantes. Né? Ele faz um esforço enorme para aumentar a arrecadação e ele também garante alguns gastos fora da regra, né? Garante também uma parte do gasto para investimentos, né? Que isso é importante demais. O Brasil precisa retomar investimentos. Como o investimento é uma coisa, entre aspas, não muito urgente, então o Estado vai deixando de fazer, mas isso até para a própria... Você vê como é que o economista conservador é uma coisa pouco inteligente até, né? Porque, por exemplo, se você faz um gasto e melhora a rede de transportes no centro-oeste brasileiro, ou então melhora o transporte público nas cidades, isso facilita para a economia, reduz os custos, né? Certo? Isso reduz a inflação, certo? Então, você olhar o gasto como sempre uma coisa ruim é uma coisa... Verdade. Angustiante para quem tem uma formação heterodoxa como eu, entendeu? Que a gente ouve bobagem o tempo todo e é difícil de lutar contra isso, que é uma disputa política. Certo? Eu brinco com meu filho que estuda matemática pura, doutorado na Unicamp, falo, você que é feliz, ninguém fica discutindo o seu tema aí, porque é completamente impenetrável, né? Um tema muito difícil, que é uma ciência dura, ciência de verdade. O meu tema, o nosso, não é uma ciência política, ou é uma ciência moral. Né? Tem suas regras, tem seus conceitos, mas enfim,
Acho que a maior batalha a maior dor hoje pro economista mesmo é o coach, né? Também um pouco. O coach de economia que gosta de pintar tudo como meritocracia e fala que ficou rico acordando às 5 da manhã e É, tomando banho gelado. esse é as pessoas não ficam ricas assim, um ou outro, né? Mas no geral não, né? Tem gente, muita gente que acorda às 5 da manhã, toma banho gelado Pois e vai ficar a vida é, inteira nisso. Aliás, Ó, quase pois todo é. mundo. eu sou um cara que só tomo banho gelado, tá? Só pra você. Não, Não mas aí porque tomo banho, você, tomo porra, banho. você, Aí é uma escolha, né? você é um Eu heavy espero que seja uma metal, você, escolha. porra, é do time do Elias lá que faz aqueles negócios. Como é aquela ginástica que vocês fazem? Crossfit, Pô, crossfit. isso aí é outro patamar, né? Né? E tô indo pra 300 km de montanha no ano que vem, cara. Como é que é? Tô indo pra 300 km de montanha no ano que vem. Tá louco, Olha, cara. Pô, é que você é forte pra burro, né? Dá pra fazer coragem. sem morrer. Mas é isso, pessoal. Não sei se eu atendi aí o que vocês queriam, né? Tem gente aí que pode Ah, querer entendeu perguntar sim. mais Na coisa. verdade, eu tenho até uma outra, não sei se é bem um questionamento, né? Vai, fala. Você falou, eu tenho vários, na verdade, mas você falou da questão do investimento, né? E acho que é uma coisa que me deixa muito com o pé atrás nesse arcabouço fiscal do Haddad, é essa questão do investimento público, né? Eu acho que eles não deveriam investir, não vão investir tanto quanto a gente quer que eles invistam, né? Uma coisa foi até uma fala do próprio Elias Jabbour, que eu concordei bastante, mas eu não sei se daria para mudar isso, entendeu? Para reverter isso. Aumentar os gastos públicos, os investimentos públicos, né? Que eu acho que agora a solução não seria reduzir Olha, ou não, cortar não nada. vai conseguir ser nem o que o Haddad gostaria de fazer, entendeu? Ele não vai falar isso, mas também tem esse ponto, hein? Na política é fácil aqui a gente falar, é certo? Fazer críticas, eu tenho várias O que a ao gente arcabouço fiscal. gostaria que Mas, acontecesse, agora o que a né? gente gostaria é outra coisa também, que ele fazer um mesmo. Então, assim, agora, aproveitando o ensejo, eu queria chamar a atenção a alguns termos. Tomar termos que os economistas usam. Por exemplo, nos anos 60, que eu sou estudioso desse período, quando teve o golpe militar, uma das lutas do João Goulart era para fazer as reformas de base. O Sim. que era isso? Reforma agrária, reforma tributária, reforma urbana, porque os aluguéis eram caríssimos, reforma educacional, porque tinha pouquíssimas vagas em universidades para a juventude. Então, o termo reforma era um termo que a ditadura se instalou para evitar as reformas de base, no caso. E a palavra reforma, de uns 30 anos para cá, virou a palavra dos economistas. Repararam já isso? Os liberais Verdade? falam, eu vou fazer reforma. Reforma. Então, passa uma conotação, fazer reforma trabalhista. Pô, bacana, né? Pô, reforma. Igual você, o Marcelo fala, pô, Fernandão, fiz uma reforma na minha casa. Pô, maneiro, pô, valeu. Botou lá um negócio legal, bacana. Pô, você dá até parabéns pro cara, né? Mas reforma, na boca dos economistas, cuidado, porque realmente, geralmente é para... Repara que eles se apoderaram desse termo, né? O termo investimento também é muito, muito mal utilizado no Brasil, né? Nós aqui usamos certo. Você fez a pergunta usando certo o termo, né? É investimento público e tal. Mas, por exemplo, você pode ver os comentaristas de uma rede de TV aí que tem um canal aberto famoso, né? Eles falam, os investidores estão preocupados. Investidor não, isso daí... Olha, o André Lara Rezende, que é um liberal, outro dia, numa conversa com a
Miriam Leitão falou, ô Miriam, isso não é investidor, isso é rentista, né? Exatamente. Tá certo? Sim, O investidor é o termo da economia, da boa economia, tá certo? O investidor é o cara que constrói alguma coisa, que amplia a capacidade produtiva. Eu uso nas minhas aulas investimento produtivo, que é um pleonasmo, né, praticamente. Né? É igual falar, vou subir para cima, não precisa falar o para cima. Mas eu falo investimento produtivo porque senão as pessoas confundem com esse termo do rentista, né? Que é o cara que, ganhei 13º, não tenho dívida, vou aplicar num fundo. Beleza, entendeu? Mas esse não é um investidor, esse é um rentista, é um pequeno poupador ou um rentista, né? Que sim. vai, tá certo? Então, esses não, né? Do mesmo jeito e tal. Beleza. Então tem um termo, na economia liberal é isso aí. O cara que é a favor, acha que o mercado funciona e é sempre contra os gastos sociais em geral. Né? Certo? Equilíbrio também, é outra palavra que, certo? Você fala para uma pessoa neurastênica, pô, você é um desequilibrado. Né? Na economia tem muito essa coisa do equilíbrio, né? Que os economistas usam muito, tem que equilibrar as contas, tem que equilibrar não sei o que, o mercado. Tá? Parece que isso é uma coisa positiva, e o que existe, que a economia sempre está em equilíbrio, então tende a uma situação de pacífico equilíbrio. Né? Então essas coisas todas atrapalham a compreensão dos leigos. Né? Não é culpa dos leigos, é que esses não são mal utilizados. Né? Como a economia não é uma ciência, né? O cara quer ser bacaninha e recorrer a termos e linguajar da física, da matemática e da química e sempre dá problema. Ou da medicina também agora, né? De um tempo para cá. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos. Né? Eu não gosto de usar narrativa, porque essa palavra virou moda num momento horrível do Brasil. Mas é isso também. É o jeito de dizer, né? É o jeito de falar e tal, entendeu? Fernando, É isso, acho que é a minha contribuição por enquanto. Quando eu tiver mais a pesquisa mais avançada, eu trago aqui a discussão com vocês, entendeu? Com certeza. Fernando, tem o Não, traz seguinte, sim. olha só, você está falando aí e eu estou fazendo várias anotações aqui e eu tenho, na verdade, sim, você acha que não contribuiu nada, meu irmão, mas minha cabeça está fervilhando aqui. Eu tenho muita coisa para te perguntar, Então manda honestamente. ver, ué. É, Vai lá, pelo menos é, algumas. é. Não, a questão é a seguinte, que a gente já perdeu 3 lives aqui por conta de É exceder o perigoso. tempo do Instagram, que ele tem um tempo. Né? Tem. A gente já Tá vendo? esbarrou aí. Infelizmente, É, Inclusive, E aí, infelizmente, Instagram não apoia muito a gente nessa é, questão de tempo. é, se pagarem, eles apoiam. É mesmo. mas aí eu queria propor, Fernando, da gente fazer esse bate-papo de novo com você em agosto. O que você acha? Eu não sei se o Fernando está ouvindo a gente. Deu uma travadinha aí agora. Né? Eu acho que agosto eu vou Fala, estar meio Fernando. que Voltou agora. indo para São Paulo fazer o pós-doc, mas pode ser um pouco mais. Depois a gente vai vendo isso. Tá. Eu vou deixar anotado aqui o, Tá, o Fernando Augusto, tá? tá. Só queria só fazer uma colocação rapidinho aqui, que o Ebert falou assim, ó. O Ebert falou assim, calma aí. Vou ler aqui o que o Ebert falou. Cadê? Churrasco com Fernando e Gabi, hein? Vamos Não, esse agitar isso. pode ser a semana que vem. Tranquilo. Churrasco.
Isso pode ser. Pena que a Gabi está em São Paulo. A Gabi está em São Pena, Paulo. olha a pena, tem que ser, ó, em julho tem o recesso escolar, então dá pra gente ajeitar isso aí. Tá legal. Vai 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 ser ser muito uma delícia. bem-vindo. Tá. Vamos fazer. Aliás, Fernando, você é um cara que fura, né? Nos churrascos, nunca tá quando a gente organiza. Claro, vocês que marcam quando eu não estou no Rio. Acho que até vai acontecer isso aí. Tem que Então, ó, começar a coincidir, né, as datas, os Não, agora vamos eu quero direto. organizar isso. Tá, vamos vamos combinar. fazer Tá legal. acontecer. Fazer Vamos acontecer. organizar. Eu super top. O Herbert já virou figurinha carimbada do Claro. churrasco, né? Beleza. Falou em carne, falou em cerveja, ele já chega Tá com lá. 2 garrafas e 1 quilo. Entendeu? Beleza. Agora, Ah. vamos agitar aí a nossa troca de ideia no churrasco. Quando o Herbert falou isso, na verdade, eu pensei numa coisa que o MST faz que eu acho muito bacana, que Uhum. chama prestação de contas, né? Se eu não me engano, o MST organiza isso de 2 em 2 anos ou de ano em ano. Eu não sei como é que está isso. Eu sei que o MST já fez uma prestação de contas aqui no Rio de Janeiro uma vez, eu fiz parte, inclusive, onde o MST diz tudo que está fazendo, né, chama os amigos e fala, ó, inclusive foi num churrasco maravilhoso, Eu imagino. um churrasco, pô, Né? foi maravilhoso, maravilhoso. Carne, assim, imagina, gaúcho fazendo churrasco, meu irmão, é complicado. Aí o João Pedro veio, fez a prestação de contas. Não sei se o Fernando vai entender, se vai pegar o que eu falei, deu uma quedinha aí. Mas eu queria propor que eu e o Bruno fizéssemos Beleza. Eu queria propor que eu e o Bruno fizéssemos essa prestação de contas em novembro desse ano, né? Eu e o Bruno, a gente fizesse a prestação de contas com os amigos do Impertinente. Né? Até lá, eu espero que essa rede esteja cada vez maior. A gente conta Sim. com vocês, Gabi, Fernando, todo mundo que está assistindo a gente aí. Crescer, sim. Vamos fazer essa rede crescer, divulguem aí o nosso canal, a nossa página. Quem não segue ainda, passa a seguir. Né? Quanto maior a gente ficar, melhor. E aí eu estou propondo, vou falar isso com o Bruno, da gente fazer esse encontro no final do ano, né, de prestação de contas, com a participação, evidentemente, do Fernando, que quase não vem a churrasco nenhum, Sim. da Gabi, que está em São Paulo, vai vir para cá. Fernando, vamos organizar isso, Fernando? São Paulo pro Rio é um pulinho. A gente faz sim, pulinho. claro. Vamos aí. fazer isso, Gabi. Vamos. Vamos lá. Então, Eu topo. é um compromisso que a gente está firmando aqui com todo mundo que segue a gente. Tá? A gente vai fazer esse momento aqui. O Fernando e Gabi agora estão convocados para fazer parte dessa organização. Até lá a gente faz isso. Eu não sei se o Fernando... Eu estou lançando aqui o convite, eu sou bem atrevido, tá, gente? Vocês vão me desculpar, eu sou atrevido. Não. O Fernando sabe Não, disso, eu sou bem atrevido. Tá. Então, eu estou lançando o convite para a gente fazer essa organização no final do ano, a gente fazer um churrascão e a gente, todo mundo ficar junto, passar uma tarde, uma noite junto, comendo uma carne maneira e bebendo rock and brown, né? Boa. Uma cervejinha de esquerda. Tá né? bom. Então tá, Vamos beleza. Compromisso fechado. E Fernando, você retorna aqui para tirar as minhas 500 milhões de dúvidas. Não, a gente conversa com certeza. Tá bom. Até mais, gente. Tá ótimo. Valeu. Fernando, beleza. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Tá? Jeito aí da entrada e tudo, do sinal, tudo. Vai estar tudo certo. Nossa, você é maravilhoso sempre, Fernando. Você é maravilhoso sempre. Fernando, um beijo no seu coração. Gabi, maravilhosa, perfeita. Obrigado. Temos mais vezes. Com certeza. Se prepara. A gente sempre tem muito o que falar, né? Se prepara. E Fernando voltará certamente aqui, não só mais uma, mas como 2, 3, 4.
Toda vez que ele vier aqui, certamente vai Sim, ter pergunta para. Ele faz as até lá. provocações, ele agora que aguente, né, cara? É, pô, tá certo. Um abração. Fernando que Tchau, lute tchau. agora. Valeu, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa Um noite, beijo no coração de gente. todos. Até a próxima. Valeu. Até. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal.